Oi, pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Começando mais uma live, eu tô ao vivo no Instagram. Se vocês quiserem ter a oportunidade de participar ao vivo comigo e mandar suas perguntas para eu responder, é só seguir o Papo Glaucoma lá no Instagram. Pessoal do Instagram que tá chegando aqui, boa tarde, bem-vindos à live dessa sexta-feira. Boa tarde, Esther, Gabriel, Matheus, sejam muito bem-vindos. Na live de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a stent. Deixa eu já colocar nosso tema aqui para vocês. Prontinho, já tá aí. Bom, para quem está chegando novo e não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista do Rio de Janeiro, especialista em glaucoma e catarata, e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Hoje a gente vai falar sobre um tratamento cirúrgico para o glaucoma, que na verdade é um lançamento, mas ele não é exatamente novo, mas a gente teve recentemente nos últimos meses o lançamento de uma nova versão do iStent aqui no Brasil e que possibilitou uma maior quantidade de pacientes se beneficiar dessa cirurgia. Então eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona o iStent e o que mudou com essa versão nova e quem que pode se beneficiar disso. Quais as pessoas que podem ter o seu glaucoma melhor controlado com esse tratamento? Bom, o iStent, ele já existe no Brasil há coisa de mais ou menos uns 5 anos e ele chegou no Brasil já com 2 modelos, um modelo tradicional que foi muito pouco utilizado e logo depois chegou o iStent Inject, que é o modelo que até então a gente vinha usando mais, que já era um modelo de segunda geração. O iStent Inject, o que é ele? Ele é um implante que a gente coloca nos canaizinhos de drenagem de líquido do olho para facilitar essa drenagem. Então, como assim? Vocês já devem ter ouvido falar no stent do coração. Então, a pessoa infarta, entupiu um vaso sanguíneo do coração. A gente trata como? Colocando um stent que vai abrir aquele vaso para o sangue chegar. No olho é mais ou menos parecido, só que no olho não é sangue, é o humor aquoso, que é o líquido que nutre o olho por dentro. Esse humor aquoso, ele precisa circular bem. Se ele não circula bem, aí é que a pressão do olho vai subir. Então, quando ele não circula bem, a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa semelhante e colocar um stent no olho para abrir esses canaizinhos de drenagem de humor aquoso. E aí, conforme esse líquido que preenche o olho, ele drena por esses canais que foram reabertos pelo stent, aí a gente vai ter uma redução da pressão ocular. Como que a gente faz isso? É uma cirurgia pouquíssimo invasiva. De todas as cirurgias que a gente tem para tratamento do glaucoma disponíveis no Brasil, o iStent é a cirurgia menos invasiva de todas elas. Então, se você pensa assim, eu quero fazer uma cirurgia para me livrar dos colírios, mas eu quero correr o menor risco possível, o iStent é a técnica de cirurgia mais segura que a gente tem hoje em dia para o glaucoma. O iStent Inject, que era o mais antigo, que a gente já usa aí, como eu falei, uns 5 anos, ele vem num injetorzinho assim, que vocês estão vendo aqui que tem uma pontinha bem fininha, e é essa pontinha bem fininha que vai dentro do olho para a gente poder colocar o stent lá dentro. Ele vem com 2 stents aqui dentro. Então, até então, quando a gente fazia essa cirurgia, a cada cirurgia a gente colocava em cada olho 2 stents para abrir esses canais de drenagem. O iStent Infinity, o que ele tem de diferente? Ele vem com 3. E qual que é a vantagem disso? Bom, o iStent, apesar dele ser uma cirurgia muito segura, tem outras técnicas que abaixam mais a pressão do que ele. Então, para quem que a gente sempre indicou o iStent?
para pessoas com quadros de glaucoma muito iniciais, glaucomas bem controlados até, mas que aquela pessoa queria ter uma independência dos colírios. Então, um glaucoma inicial que vinha bem controlado com colírio, mas que está tendo muito efeito colateral, muito olho vermelho, muita ardência, muita coceira, alteração estéticas, olheiras. Então, a gente tinha então essa opção de usar o iStent tradicional, o Inject, como substituição a esses colírios. Agora, com a chegada do iStent Infinity, que são 3 e que reduz mais a pressão, a gente tem a possibilidade de ampliar um pouquinho essa indicação. Então, como ele vai reduzir mais a pressão, a gente pode indicar essa cirurgia também para glaucomas já em estágio mais moderado ou glaucomas que não estão tão bem controlados assim, que precisa ter uma redução mais significativa da pressão. E isso é muito importante, porque quando a gente amplia a possibilidade de mais pessoas fazerem essa cirurgia, o que a gente está trazendo é opções de tratamento mais seguras. Porque antes disso, quando a gente tinha uma pessoa com um glaucoma moderado e que não estava tão bem controlado assim, a gente acabava tendo que optar por técnicas um pouquinho mais arriscadas, como, por exemplo, o GAT, o Karuke, que também são minimamente invasivas, também são cirurgias muito seguras, mas não tão seguras quanto o implante de iStent. Então, agora, com essa possibilidade de em uma cirurgia só a gente colocar 3 stents, a gente consegue uma redução de pressão ocular mais significativa, beneficiando principalmente quem já tem glaucoma de estágio moderado e não tão bem controlada assim, que precisa de uma redução de pressão maior. Pessoal que está chegando agora, hoje eu estou falando com vocês sobre a cirurgia do iStent Infinity, que é o novo modelo que chegou no Brasil há pouco tempo. Quem perdeu começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação vai estar para vocês lá no YouTube. Então, hoje, pessoal, eu vou responder as dúvidas sobre o iStent, até sobre outras técnicas de cirurgia. Se vocês quiserem perguntar, a gente pode fazer um comparativo entre elas. Quem quiser mandar dúvida, manda aqui nessa caixinha de comentários, ou então pode mandar aqui também nesse balãozinho com a interrogação. A Esther tá perguntando aqui, ela tá contando que o glaucoma dela é avançado e ela pergunta se dá certo. Esther, o iStent, ele normalmente não é uma cirurgia indicada para glaucomas avançados. Por quê? Como eu falei, ele não reduz tanto a pressão como outras técnicas, tá? Quando a gente fala em glaucoma avançado, as técnicas de cirurgia que a gente pensa são o Zen, a TREC, que é a mais tradicional de todas, a mais realizada, e os implantes de tubo, tá? Então, quando a gente pensa em cirurgia para glaucoma avançado, o iStent não é uma opção que a gente costume com frequência indicar. A gente pensa mais nessas 3. E aí, pensando nesse sentido de que quem pensa no iStent está buscando segurança, para os glaucomas avançados, dessas 3 técnicas, a mais segura é o Zen, é a técnica que tem menos riscos e menor chance de complicação. Então, quando a gente está diante de um glaucoma avançado e a gente quer pensar em alguma coisa muito segura, a melhor opção é o Zen. Quando a gente está diante de um glaucoma inicial a moderado, aí sim a gente vai levar em conta o iStent. O Eltinho Brito está perguntando aqui, o iStent é recomendado a partir de quanto tempo ou grau de evolução? Não tem essa regra. Desde que seja um glaucoma em estágio inicial a moderado, a gente pode usar o iStent. Não importa se você acabou de descobrir o glaucoma ou se você tem glaucoma e trata há 10 anos já. Desde que ele tenha ficado controlado e mantido em estágio inicial a moderado, o iStent é uma ótima opção, principalmente para quem tem catarata também, porque é muito comum a gente aproveitar a cirurgia de catarata para fazer o implante do iStent. Por quê?
São técnicas cirúrgicas muito parecidas. Quando a gente opera a catarata e quando a gente coloca o stent, são os mesmos instrumentos, mexe na mesma região do olho, é a mesma incisão, o mesmo cortezinho microscópico. Então é muito comum a gente fazer as duas coisas. Então tanto pode acontecer da pessoa acabou de descobrir que tem glaucoma e tem uma catarata, também vai precisar operar, quer já começar com a stent? Pode, não tem problema. Ou então aquela pessoa que já trata há anos e não aguenta mais usar colírio, quer colocar um stent? Pode, também é uma opção. Então não tem regra de tempo de doença. Agora tem um detalhe. Quanto mais cedo é esse diagnóstico, então as pessoas que descobriram glaucoma há menos tempo, que tratam há menos tempo, elas tendem a ter maiores reduções de pressão com a stent do que aquela pessoa que já usa 10 anos de colírio. Então os dois podem fazer? Sim, os dois podem fazer, mas a tendência é que a melhor resposta seja na pessoa que teve o diagnóstico mais recente. Por quê? Eu falei que o stent, o que ele faz é abrir esses canaizinhos de drenagem do olho. Nas pessoas que têm um diagnóstico mais recente, esses canais eles estão funcionando melhor. Então, quando a gente vai lá e abre ele, escoa muito líquido, a pressão baixa bastante. Na pessoa que já tem glaucoma há 10, 15 anos, às vezes esses canaizinhos já estão muito deteriorados. E aí, mesmo que a gente abra eles vão estar muito entupidos, o fluxo não vai ser tão bom assim. Então, qualquer tempo de doença pode fazer, mas quanto mais cedo na doença a gente agir, melhor vai ser a resposta com o tratamento, tá? A Rose tá contando aqui que a pressão de um olho foi a 40 e o outro 21 e o doutor orientou fazer uma cirurgia para a semana que vem já para controlar a pressão. Rose, esse é um ponto interessante que você tocou, que é o ponto de quanto estava a pressão antes da cirurgia para a gente decidir qual técnica fazer. Como eu falei, o stent tradicional, ele era mais indicado para casos controlados. Então, pessoas que já vinham com uma pressão ocular com um bom controle, mas que queriam independência dos colírios. Agora, com essa chegada do Infinity, a gente tem a possibilidade de, mesmo em pressões mais altas, indicar. É claro que não quer dizer que seja a melhor opção para você, porque tem outras questões do caso que a gente avalia. Então, como eu falei, o estágio do glaucoma faz muita diferença, porque se já for avançado, tem outras técnicas melhores, mas se é um glaucoma inicial a moderado, mesmo com pressões altas, a versão Infinity do iStent pode ser uma opção legal de tratamento. A próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Eu passei algumas perguntinhas aqui do começo que eu não respondi e eu vi que teve algumas pessoas perguntando de track, que a track não funcionou e o que fazer. E até durante a semana eu recebi algumas perguntas desse tipo. Ah, já fiz uma track e não funcionou. Posso colocar um stent na sequência? Essa não é a indicação mais comum, tá? Então o pessoal que tá me contando aí teve um bocado, teve umas 3, 4 pessoas, por isso que eu não citei os nomes aqui, mas teve umas 3, 4 pessoas falando que já fizeram a track e não funcionou. A ideia é ser o oposto, é a gente primeiro fazer o stent e quando o stent não funcionar, aí sim a gente pensar na opção da track. O contrário não funciona muito bem, tá? Por quê? A track é uma cirurgia que ela cria um novo sistema de drenagem no olho. O stent é uma cirurgia que vai usar a sua drenagem natural que já nasceu com você, tá? Então faz mais sentido primeiro aproveitar ao máximo a sua drenagem natural com o stent, com uma cirurgia mais segura, e só quando ele parar de funcionar a gente criar uma nova via de drenagem com uma track, que é uma cirurgia bem mais invasiva, tá? Quem já me acompanha sempre aqui deve ter entendido esse raciocínio, mas quem é mais novo e achou que eu falei um monte de palavrão aqui e não entendeu nada,
Tem vídeo explicando tudo isso lá no canal do YouTube. Então, quem tá seguindo aqui só no Instagram e quiser aprofundar um pouquinho esse conhecimento, procura lá no YouTube, tem uma playlist inteira só sobre as técnicas de cirurgia para o glaucoma para vocês verem lá, tá? Eu vi aqui que alguém perguntou quanto tempo, foi o Eltinho. O Eltinho perguntou aqui, o stent tende a fazer efeito por quanto tempo? Essa é uma ótima pergunta, porque vocês também que já acompanham sempre, sabem que eu sempre falo aqui que não tem nenhum tratamento para o glaucoma que dure a vida toda. Então, todas as cirurgias funcionam por um tempo, depois deixam de funcionar. Os colírios funcionam por um tempo, depois a gente tem que mudar. O laser também não funciona a vida toda e o stent não é diferente. Ele não vai durar a vida toda de vocês. Quanto tempo que dura mais ou menos? A gente tem alguns estudos que mostram resultados muito bons de controle de pressão ocular até cerca de 5 anos depois da cirurgia. E aí, quando passam esses 5 anos, uma certa quantidade de pacientes já começam a dar sinais de que aquela cirurgia não funciona tão bem e aí precisam voltar aos pouquinhos a usar os colírios do glaucoma. Então, quando a gente faz a cirurgia, muitos pacientes ficam sem colírio, ou então quem usava muito colírio, a gente diminui a quantidade de colírio, e aí aquilo mantém por um tempo, e depois de alguns anos a pressão tende a ir gradualmente de pouquinho em pouquinho subindo, e aí esse é o sinal pra gente de que aquela cirurgia tá deixando de funcionar e que a gente precisa ou voltar com os colírios ou então fazer uma outra técnica cirúrgica, tá? Uma opção, por exemplo, para quem já operou, se alguém tá vendo aqui, já fez antes do Infinity, colocou o Inject, por exemplo, que são 2 stents. Conforme vai deixando de funcionar, tem a possibilidade de a gente acrescentar stent também, ou então de partir para um outro tipo de cirurgia diferente, tá? Então, a gente pode fazer mais de uma vez. A Delícias da Roça tá contando, não sei seu nome, mas tá me contando aqui que trata glaucoma há 30 anos com colírio, fez laser uma vez e a pressão baixou. Eu vou aproveitar o seu comentário para passar mais uma informação sobre o stent. O laser mais tradicional que a gente usa para baixar a pressão ocular é o laser de trabeculoplastia, que é um laser feito no consultório e que age nesses mesmos canaizinhos de drenagem em que o stent também age. A trabeculoplastia, ela também abre a drenagem desses canaizinhos. Então, como são tratamentos que têm um mecanismo de atuação semelhante, a tendência é que as pessoas que tiveram boa resposta com a trabeculoplastia laser, que elas tenham também boa resposta com o implante do stent. Então, outra opção, inclusive, vamos supor que fez uma trabeculoplastia, a duração dela é um pouco mais curta que a da cirurgia, em torno de 3 a 5 anos. Quando ela para de funcionar, a gente tem a opção de colocar o stent. Então, quem fez laser não tem nenhuma contraindicação para no futuro colocar o stent, viu? Noêmia, agora descobri seu nome. Então, Noêmia, quem já fez laser e respondeu bem com o laser, tende a ter boa resposta com a stent também. Acaba sendo uma opção de tratamento bem legal de a gente fazer essa combinação de laser com a stent. Então, como eu ia dizendo, não tem contraindicação. Quem já fez laser pode fazer a stent e quem já fez a stent pode fazer laser também. Como nenhum dos tratamentos dura a vida toda, é muito importante a gente optar por tratamentos que não queimem outras opções, tá? Então, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês da TREC. Não faz muito sentido, depois da TREC, fazer uma trabeculoplastia laser. Também não faz muito sentido, depois da TREC, fazer um stent. Então, a gente tem que tentar o máximo possível manter o glaucoma controlado nesses estágios mais iniciais com tratamentos que sejam menos invasivos e que aí não vai tirar a chance de fazer um outro tratamento no futuro.
Mais uma pergunta muito boa do Eltinho aqui, que está inspirado só fazendo pergunta boa. Ele perguntou se para o glaucoma de ângulo aberto é melhor fazer a stent ou trabeculoplastia. Ótima pergunta, vamos lá. Tanto o stent quanto a trabeculoplastia são tratamentos que são indicados principalmente para glaucoma de ângulo aberto, tá? Então, quem tem ângulo fechado é proibido? Não é proibido, mas também não é a principal indicação. A principal indicação é para o glaucoma de ângulo aberto e isso vale para os dois tratamentos. As duas são opções muito boas, que eu gosto muito e que eu indico muito para os meus pacientes, tanto o stent quanto a trabeculoplastia. Quando que a gente vai pensar num ou no outro? Se tem catarata e precisa operar, vai para o stent, sem dúvida, tá? Porque já vai operar mesmo, então aproveita e opta pela opção cirúrgica, que é o stent. Agora, se não tem uma catarata e a gente não precisa necessariamente operar nesse momento, a gente fica com as duas opções. Quais que são as vantagens e desvantagens de cada um? A trabeculoplastia ela é muito prática, ela é feita no consultório, ela não é cirurgia, não tem repouso, não tem recuperação, não tem nada disso. Você faz o laser e segue sua vida normalmente, tá? Já o stent é uma cirurgia, por mais que ela seja muito pouco invasiva e muito segura, você vai ter que se afastar uns dias do trabalho, você vai ter que fazer um repouso, tá? Então, nesse sentido, a trabeculoplastia ela é mais prática. Agora, o stent, a gente tende a ter reduções de pressão maiores do que a trabeculoplastia. A trabeculoplastia, geralmente, ela reduz a pressão o equivalente a um colírio. Então, se uma pessoa usa um colírio e faz uma trabeculoplastia, a tendência é ficar sem. Quem usa mais colírios já é mais difícil de se livrar de todos os colírios com a trabeculoplastia. Às vezes a gente consegue, às vezes consegue. Eu tenho pacientes que usavam 2 medicações e conseguiram ficar sem. Eu tenho pacientes até que conseguiram tirar 3 colírios, mas esses são resultados acima da média, tá? A média é a trabeculoplastia ser equivalente a um colírio. Já o stent, ele tem uma potência maior de redução de pressão. Então, não é raro a gente ter um paciente usando 3 colírios, colocar o stent e ficar sem colírios no pós-operatório, tá? Então, se usa muito colírio, a gente tende mais para o stent. Se usa menos colírio, a gente tem essa ótima opção de fazer a trabeculoplastia. E nada impede de tentar a trabeculoplastia, não tirou todos os colírios, tudo bem, aí faz o stent depois de pelo menos uns 2 ou 3 meses de intervalo, tá? Aproveitando que eu falei da quantidade de colírios, Vieira Isla perguntou aqui, meu médico falou que quem usa mais de 3 colírios não pode fazer trabeculoplastia. Ela pergunta se é verdade. Isla, não é que não possa, é que a gente sabe que ela não vai ser suficiente, tá? Então, a gente até pode fazer numa pessoa que usa 4 colírios, mas a tendência é que vai tirar 1 ou 2 medicações só e que isso talvez não seja suficiente para o controle do glaucoma. Então, é por isso que quem usa muito colírio, a gente pensa mais nas opções de cirurgia do que na opção da trabeculoplastia a laser, tá? E aí, quanto mais alta é a pressão, quanto mais colírio usa, mais vantagem vai ter esse modelo novo do stent Infinity em relação ao anterior. A gente abandonou o anterior? Não, a gente ainda tem o stent inject, que é o mais tradicional, o mais usado. A gente continua tendo ele como opção para os casos mais leves, mais iniciais e mais controlados. E aí, para esses casos de
grande quantidade de colírio, pressões mais altas e um pouco mais difíceis de controlar, a gente opta mais pelas opções cirúrgicas. Lembrando, para quem chegou depois e perdeu o começo, lembrando que essa opção ela é principalmente para quem tem glaucoma em estágio inicial a moderado, e para os casos mais avançados a gente ainda tem opções melhores do que o stent, tá bom? Aliás, quem tá chegando agora e perdeu o começo da live, amanhã às 10 horas da manhã a gravação vai estar no YouTube para vocês assistirem, tá, pessoal? A próxima dúvida aqui, a Virgínia fez uma pergunta aqui. Ela conta que ela colocou um stent em 2018 e só durou 6 meses. Então foi uma redução bem abaixo da média do que seria esperado. E aí ela pergunta se vale a pena colocar este novo. Olha, Virgínia, com uma duração de só 6 meses, a interpretação que a gente faz disso é que os seus canaizinhos de drenagem, eles já não são muito bons para a gente mexer neles, tá? Então, nesse caso, eu não pensaria em colocar um stent Infinity, nem fazer uma outra técnica que seja também para esses canaizinhos. Como a gente vem falando da trabeculoplastia laser, tem o GAT também. Então, quando a cirurgia dura tão pouquinho tempo assim, é sinal de que aqueles canais, eles não têm uma funcionalidade muito boa. Então, a gente precisa traçar uma estratégia de tratamento diferente que não seja de mexer tanto naqueles canais. E aí a gente tem as opções das cirurgias, como eu falei antes, que são as que criam um novo sistema de drenagem. O Zen, a TREC e o implante de tubo, também conhecido como válvula. Então, quando funciona por bastante tempo, assim, colocou o stent inject, funcionou 3, 4, 5 anos e aí parou de funcionar, poxa, funcionou legal, durou bem essa cirurgia, ela parou de funcionar porque deu o tempo mesmo dela parar de funcionar. Então a gente pode pensar em mexer de novo nesses canaizinhos? Podemos, é uma opção muito boa, colocar um novo stent, fazer uma trabeculoplastia, fazer um GAT. Agora, se nem chegou a funcionar bem essa cirurgia desde o começo, aí o melhor é a gente não insistir na mesma estratégia e buscar uma estratégia diferente, tá bom, pessoal? Bom, faltam 2 minutinhos aqui, então vou dar uma última chance para pegar uma última perguntinha aqui. Deixa eu ver de quem que eu acho aqui. Quem quiser mandar uma pergunta aí rapidinho aí, manda aí para eu responder. Pode perguntar de qualquer tema aí, só pra gente encerrar essa live. Achei aqui a última que chegou, que foi do Ataildo Dias. Ele pergunta se vitaminas de A a Z podem aumentar a pressão. Esses complexos vitamínicos, que só tem vitamina mesmo, não. Mas cuidado com suplemento, principalmente de aqueles que a gente não sabe muito bem o que tá ali, porque podem ter substâncias que aumentam a pressão, principalmente aqueles suplementos para treinar, para academia. Então, cuidado, viu? Mas aquelas vitaminas comuns, farmácia A a Z, esses não aumentam a pressão ocular, não. Bom, pessoal, obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Quem perdeu o começo da live, ou então quem quer aprofundar e conhecer mais sobre o stent, vai lá no YouTube do Papo Glaucoma. Amanhã, 10 horas da manhã, a gravação dessa live vai estar lá para vocês assistirem. E todas as lives que eu já fiz aqui estão gravadas lá para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. E aí vocês vão poder ter uma ajuda para manter o glaucoma controlado e enxergando pela vida toda. Até semana que vem, ótimo final de semana para todo mundo. Beijo!